A Bíblia ensina que os mortos ressuscitarão, mas o Espiritismo prega a reencarnação. Essas ideias são compatíveis? Qual delas é a verdade? Vamos examinar as Escrituras para esclarecer esse tema. Nos dias atuais, muitas pessoas acreditam que podem conciliar as crenças do Espiritismo kardecista com os ensinamentos do cristianismo. Essa visão se tornou comum principalmente porque o Espiritismo afirma respeitar a figura de Jesus Cristo e utiliza passagens bíblicas para tentar fundamentar suas doutrinas. No entanto, será que as doutrinas espíritas realmente estão em harmonia com a palavra de Deus? Ao analisarmos as Escrituras e as principais crenças do Espiritismo, percebemos que existem contradições fundamentais que tornam impossível a fusão dessas duas correntes de pensamento. Para começar, é importante esclarecer que o Espiritismo não reconhece Jesus Cristo como Deus. Allan Kardec, em seus escritos, trata Jesus como um espírito evoluído, um mestre moral e um exemplo de conduta, mas não como o Filho de Deus encarnado. Essa visão contraria diretamente o ensino bíblico. João 1, verso 1 e 14 afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus não é apenas um guia moral, mas o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Negar sua divindade é rejeitar um dos pilares essenciais do cristianismo. Outro ponto de divergência crucial entre o Espiritismo e o cristianismo bíblico é o meio pelo qual o ser humano pode alcançar a salvação. O Espiritismo ensina que a salvação vem através da evolução moral e espiritual do indivíduo ao longo de várias encarnações. Segundo Allan Kardec, cada pessoa tem inúmeras oportunidades de progredir espiritualmente até atingir um estado de pureza. Por outro lado, a Bíblia é clara ao afirmar que a salvação não depende dos méritos humanos, mas exclusivamente da graça de Deus. Efésios 2, versos 8 e 9 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse conquistada por méritos próprios, não haveria necessidade da morte expiatória de Cristo. No entanto, a Escritura ensina que somente por meio do sacrifício de Jesus na cruz é que podemos ser reconciliados com Deus. Romanos 5, versos 8 e 9. O Espiritismo baseia-se fortemente na ideia da reencarnação. Essa doutrina ensina que, após a morte, a alma retorna em um novo corpo para continuar sua jornada evolutiva. No entanto, a Bíblia rejeita essa ideia de forma categórica. Hebreus 9, verso 27 declara: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia ensina que após a morte há um juízo, e não uma sucessão de vidas. Além disso, o cristianismo ensina a ressurreição dos mortos e não a reencarnação. Em João 11, versos 25 e 26, o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A promessa bíblica é que aqueles que creem no Senhor Jesus ressuscitarão para a vida eterna e não que reencarnarão repetidamente para tentar alcançar a perfeição. Uma prática central no Espiritismo é a tentativa de comunicação com os mortos por meio de médiuns. No entanto, a Bíblia condena expressamente essa prática. Em Deuteronômio 18, versos 10 a 12, Deus adverte: entre ti não se achará quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Além disso, Isaías 8, verso 19 alerta: e, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? O Espiritismo ensina que os médiuns recebem mensagens de espíritos desencarnados, mas a Bíblia nos mostra que esses espíritos não são de Deus. O apóstolo Paulo alerta que Satanás,
se transfigura em anjo de luz para enganar. 2 Coríntios 11, verso 14. A tentativa de se comunicar com os mortos é, na verdade, uma porta para a atuação demoníaca. Diante dessas verdades bíblicas, torna-se evidente que o espiritismo e o cristianismo bíblico são incompatíveis. A visão espírita sobre Jesus Cristo, a salvação, a reencarnação e a comunicação com os mortos contradiz diretamente as Escrituras. O cristianismo ensina que há um único caminho para Deus, Jesus Cristo. Como ele mesmo declarou em João 14, verso 6, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, aqueles que desejam seguir a Cristo precisam rejeitar doutrinas que desviam da verdade bíblica. O Espiritismo pode parecer uma religião de amor e caridade, mas, ao distorcer os ensinos fundamentais da Palavra de Deus, afasta as pessoas da verdadeira salvação. O chamado da Bíblia é claro. Devemos nos apegar à verdade e rejeitar todo engano espiritual.